E o Brief é um blend também da doTERRA. Eu amo esses blends, né? A doTERRA nos proporciona esses blends, é maravilhoso. É o blend da Imagina que você gosta, respiração. imagina que você gosta de blend. Quem falou? Quem inventou isso? Gente, para quem não sabe, essa menina é a rainha dos blends, viu? Verdade. A doTERRA já tem os blends prontos e eu também fico fazendo os meus, é bem isso mesmo, Cris. E aí, gente, o Brief, né, ele está sendo fundamental nessa questão do Covid, porque ele vai fortalecendo o pulmão, vai fortalecendo o nosso sistema respiratório. Muita gente, né, que pegou Covid, nossa, falaram, nossa, o Brief para mim foi fantástico. Eu sentia tanto alívio na respiração, eu conseguia dormir bem, eu conseguia respirar. Ele foi nem me lembro assim, sabe, o nome em agradecimento tão grande aí ao, ao Brief. Então faz toda a diferença. E para quem tem problemas respiratórios, é fundamental ir usando os óleos essenciais, principalmente de forma preventiva, né? Então, se você tem asma, tem qualquer problema respiratório, vai usando o Brief, que o Brief ele vai fortalecendo o pulmão, vai fortalecendo o seu sistema respiratório e você não desenvolve crises, né? Porque todo mundo que tem, chega uma época do tempo, do ano, que acaba desenvolvendo, né? Entrando em crise. E com isso o Brief, né, vai proporcionando isso. Muita gente que usa bombinha com o uso do Brief para de usar porque é fantástico, é sensacional o resultado para essas questões aí. Pneumonia, vários problemas respiratórios, pense no Brief. Inclusive, Grazi, por favor, eu sei que você é o seu amor, né? Todos nós temos um caso de amor com o óleo, né? Quando a gente entra na doTERRA, a gente tem um caso de amor com os óleos, né? Com algum óleo. E você, eu sei que é esse daqui. Eu só fechei. Um dos motivos pelo qual eu me interessei, né, pelos óleos essenciais e também me associar à doTERRA foi o Brief. Eu tenho uma filha, hoje ela vai fazer 8 anos, mas desde 1 ano e 8 meses que ela sofria de asma. Então, assim, era uma criança que já há 5 anos era dependente de bomba, de medicação alérgica, né? Então, assim, era uma criança que tinha contato com frio, tinha contato com mudanças climáticas, ela tinha crises. Então, o fato dela ter essa asma, não só para ela, mas como para mim, começou a me desencadear a ansiedade. Eu tinha crises de ansiedade de ver a dificuldade respiratória da minha filha, porque quando ela estava em crise, eu não dormia, ninguém dormia, porque era ela deitar, ela começava a ter falta de ar e dava crises de tosses, em crises mais fortes, ela tossia a cada 1 minuto e meio. Então, uma criança que a 1 minuto e meio ela precisava de bomba para poder dar uma dilatada no pulmão, isso era muito penoso, tanto para ela quanto para a gente assistir isso. Então, a gente não conseguia dormir, porque tinha que ficar prestando atenção para ver se essa questão dela, né, aqui, né, dessa região aqui não estava afundando demais, ou aqui essa região do tórax não estava afundando demais, que eram orientações que o médico dava, você tem que prestar atenção, você vai usando em casa, mas se afundar demais, se o tórax afundar demais, você tem que correr para o pronto-socorro. Então, isso era pavoroso. E aí, totalmente. Então, assim, foi passando o tempo, ela foi tendo crises mais fortes e os médicos passando bombas com dosagens mais fortes. Então, ela tinha a bomba de uso contínuo, aí ela tinha uma outra bomba quando a gente imaginava que em tempos mais frios, aí ela usava um outro tipo de bomba para não deixar desencadear e tinha outra bomba para quando ela estava realmente de fato em crise. Então, quando eu conheci o Brief, eu conversei com o pediatra, bonitinho, disse que eu queria fazer uma experiência a respeito disso daí, né, do óleo de fato, então eu segui toda uma orientação médica. Ele foi me informando como que eu ia fazendo o desmame, porque
você não pode tirar a bomba de uma vez, né? Ele me deu a orientação, e o que que eu fazia? Eu usava o brief em conjunto com as bombas, né? E aí, por 6 meses, eu fui utilizando as bombas e também fui utilizando o brief. E nesse processo eu fui reduzindo o uso da bomba, né? Já estava reduzindo a bomba e usando o óleo essencial até a completa retirada. Eu já tinha tido uma experiência negativa um pouco antes de conhecer o óleo, e aí a minha filha teve uma crise muito forte nessa tentativa. Então, assim, foi bastante frustrante. E para mim foi assim, eu não vou dizer que eu não vou dizer para vocês que eu não tive medo. Eu tive medo, sim, de poder tirar essa bomba, né? E para poder substituir pelo brief, mas foi realmente um sucesso, né? E eu fiquei 6 meses, né, utilizando, e aí utilizando só o brief, sem bomba nenhuma. Aproveitei também, claro, esse período da pandemia, e assim, foi tudo monitorado pelo pediatra, tudo certinho, e ele também queria muito me ajudar a retirar essas bombas, né? Então, hoje, a minha filha está sem bomba, vai fazer 2 anos em agosto, que a gente conseguiu retirar as bombas dela. Assim, e antigamente eu usava, né, até a retirada total e até os 6 meses que eu fiquei usando só o brief, eu usava todos os dias, no peito, nas costas, na sola do pé, e dava para ela cheirar, né? Era assim que eu fazia. Hoje, que ela é uma criança totalmente independente de bombas, eu não preciso usar, igual o que a Duda realmente falou, eu não preciso ficar usando o brief todo dia. Então, assim, esfriou, né? Mudou o clima, que eu percebo, né, que ela começa a dar uma fungadinha, Né? ou dar uma tossezinha, eu vou lá e uso. Então, reduziu drasticamente o uso do brief em si, porque eu fiquei num tratamento assim por 6 meses com ele todo dia fazendo isso sem a bomba. Um medo dela ter crises, né? Porque quem tem filho com crise de asma sabe o tanto que assim, a gente fica apreensivo demais. Então, hoje eu já não preciso mais usar o brief todo dia, já deve ter uns 15 dias ou mais que eu não uso o brief nela. Então, eu vou usando, eu vejo a necessidade de realmente usar. Isso para mim realmente fez uma diferença enorme. A minha filha hoje ela tem qualidade de vida porque ela não podia pular, ela não podia fazer uma educação física, que ela começava com as crises de tosse. Então eu tinha que deixar a escola de sobreaviso, porque se ela tivesse alguma crise, alguma coisa, e quando eu percebia que ela já saía de casa assim com um pouco de tosse, eu já pedia para o pessoal da escola para não deixar ela fazer a educação física com tanta intensidade, porque era um medo, era um total medo. E hoje eu não tenho mais esse medo, esse receio de jeito nenhum. Isso acabou. Para mim, isso aí para mim foi o maior presente hoje. Você vê, vai fazer 2 anos que minha filha se libertou dessas bombas. Praticamente o tempo que você está na Doterra, né? Está explicado o caso de amor aí, seu com o brief. Isso. Incrível, incrível. Excelente. E esse... Só citar mais uma coisinha rápida. Meu irmão, quando ele teve a Covid, ele teve uma pneumonia muito forte. E, assim, ele fez o tratamento convencional, né? Mas ele continuava com dificuldade enorme de respirar. E eu levei para ele esse brief lá na casa dele. E ele falou assim que ele não conseguia dormir, de cansaço, ficava naquela posição, né? Não tinha posição para dormir, que ficava com falta de ar. Andava um pouquinho, ficava com falta de ar. Ele auxiliou muito nessa questão da pneumonia dele pós-Covid também. Foi muito, muito bom. Maravilhoso. Impressionante o brief. Verdade. E o brief ali também, né, ele contribui bastante ali para pessoas que têm sentimentos, né, que normalmente pessoas que têm problema no pulmão,
né, problemas respiratórios, está ligado, né, tem uma tendência, né, a serem pessoas que têm muitos sentimentos de melancolia, de pesar, de tristeza, de mágoa, desamor, tem medo do fluxo natural da vida, que é o dar e receber, então tem medo de amar, né, tem medo de dar. Então, esse fluxo dar e receber, o amar e ser amado, então são pessoas que têm essa tendência, tá? Normalmente são pessoas que têm problemas no pulmão. Então, o brief, ele, além dessa questão física, ele contribui bastante na causa que é esses sentimentos, né? Essas emoções. Olha, gente, assim, como vocês viram aqui, né? Tudo que está relacionado à respiração, né? Ao pulmão, é exatamente esse blend, ele é específico para o sistema respiratório, tá?